Sextou! Comida da Bahia com vinho pode! É isso aí, galera! Essa noite vamos conversar com um produtor de meles daqui da Bahia. E olha, não vamos esquecer de falar um pouquinho dessa mesa maravilhosa. Para sextar, a gente vai falar de mel, de meles. E para falar de meles, eu quis fazer uma harmonização. Então, um bolo de chocolate meio amargo caseiro, com nozes. E um pouquinho do meles, um dos meles que eu recebi, que são de abelhas sem ferrão. E fazer um biscoito de nata com pingo de goiabada e fios de meles. Ai, que maravilha! E para harmonizar, claro, um vinho da vinífera em porte. Um Lavilla. Não, Lacilla. Um Lacilla. Um vinho da uva Carmenere, safra 2025. Um chileno Vale Central, no maravilhoso. Chile. Isso, e que fica perfeito aqui com esse bolo de chocolate meio amargo. Você já harmonizou um vinho Carmenere com um bolo de chocolate meio amargo, aquele chocolate intenso? Fica a dica aí, faça isso porque é uma maravilha. E se você botar um fiozinho de mel, um mel que tem aquelas características únicas, com um adocicado, frutado, defumado. Ai, vamos falar um pouquinho de mel? Hoje a gente vai convidar Caio para conversar sobre os meles que são produzidos aqui na Bahia, não é, meu amor? Exatamente, nós temos uma grande diversidade de abelhas nativas, as abelhas sem ferrão, né? E existe uma grande diferença entre o mel da abelha com ferrão e da abelha sem ferrão. E outra dica, esse vinho, o Lacilla, um Carmenere, eu fiz um quibe de forno, sim, com carne de fumeiro, um queijo buçan, queijo parmesão e uma quantidade boa desse mel. Ai, que delícia! E depois eu vou falar qual foi a abelha que nos conquistou aqui. E saibam que esses meles são premiados. Vamos ver se Caio já está disponível para bater esse papo com a gente, porque ele está no meio da viagem. E obrigado aí, vocês que estão aí acenando, que estão sextando com a gente. Vamos lá, ver se o convidado já está disponível. Peraí. Peraí, o convite foi feito. Vamos ver. Aê! Oi, Caio! Boa noite, Caio. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá dando para ver e ouvir a gente bem? Perfeito, super bem. Vocês estão bem? Que legal. Seus meles aqui, ó, na nossa bancada aqui. Produto maravilhoso. Fizemos um bolinho de chocolate meio amargo. Um prato também que a gente compartilhou com você. Hoje a gente vai bater um papo maravilhoso e descobrir um pouco esses segredos e encantos que vem nesse pequeno frasquinho aqui, que deixa uma sensação maravilhosa. De sabores intensos. É verdade, a mesa tá linda, hein? Obrigada. Caio, vamos começar o nosso bate-papo falando aonde são produzidos esses meles. Sei que aqui perto de Salvador, na ilha, acho que é 50 quilômetros depois da ilha. Explica um pouquinho aonde é a produção desses meles. Isso. Nós temos um projeto de recuperação ambiental no Recôncavo Baiano, num sítio da família que fica a 3 horas de Salvador, no município povoado de Cações, município de Jaguaripe. A gente faz esse projeto de recuperação ambiental e cria as abelhas sem ferrão. E, Caio, quais são as espécies que vocês criam aí nesse sítio de vocês? São vários, né? Várias Isso, exatamente. Nós criamos espécies da Mata Atlântica, só que no Brasil existem 250 espécies que são existentes, né? Só do Brasil, tá? E cada bioma tem um grupo de abelhas que produz um mel completamente diferente, né? Vocês estão aí com 3 meles de 3 espécies diferentes, não é isso? Isso mesmo. Já tá aí. Isso. Uruçu nordestina e canudo. Perfeito. São 3 biomas diferentes que vocês têm aí, tá? Cerrado e Mata Atlântica da Bahia e Floresta Amazônica, né? E Amazônia. A gente, além de ser produtor, eu também tenho parceiros, eu compro mel
de famílias e produtores, incentivando essa cadeia produtiva do mel, para que mais pessoas tenham acesso, né, aos méis tão diversos. O nosso principal objetivo é que as pessoas conheçam a diversidade do Brasil a partir dos méis brasileiros. Ô, Caio, conta um pouquinho pra gente aí, porque aquela abelha que tem ferrão, ela não é nativa daqui do Brasil, né? Ela entrou trouxeram ela para cá e ela é bem maior do que as outras, né? Produz uma quantidade muito grande, muito maior de mel, mas não são tão saborosos quanto os mel das abelhas nativas da gente, que são menorzinhas e sem ferrão, né? Exatamente. Nós brasileiros, de uma forma geral, a gente se acostumou com o mel que é de uma abelha que foi introduzida no nosso país. É o que a gente chama de abelha com ferrão, abelha africanizada, italiana, europeia, é tudo a mesma coisa, tá? É a abelha com ferrão que foi introduzida no nosso país, da Europa e da África. O que existe hoje no país chama Apis mellifera. É uma abelha mestiça, né? É um híbrido que deu certo, tá? De uma espécie europeia com espécie africana e que produz muito mel. Esse mel comercial é um mel que está no mercado, que está na farmácia, que é encontrado muito mais fácil. E é um mel doce. É uma abelha que produz 40 litros de mel por colmeia. Fica em média 30 a 50 litros, tá? E é um mel doce, é um mel bastante viscoso, né? Tem baixíssima água, umidade, entre 16% e 17%, por isso que ele é aquele mel bem viscoso, bem doce e grosso, e é diferente, muito diferente do mel brasileiro. O mel das nossas abelhas nativas, né? Que são esses três que vocês têm, um pequeno exemplar dessa diversidade. Pode falar, Gabi. Esse aqui, esse mel uruçu, que a gente usou para fazer o quibe de forno, com aquela carne de fumeiro, eu vou falar para ti. Ele tem uns toques, é tipo um toques florais, assim, ele não tem muito doce, ele tem uma acidez equilibrada, que foi uma experiência inusitada. Assim, que legal. Mel muito gastronômico. E é aquele mel, assim, que você pode dar um pequeno toque e ele vai fazer uma diferença incrível naquele prato. A experiência foi maravilhosa, maravilhosa. Que legal saber. E a uruçu nordestina é exatamente isso. É a característica principal dos méis das abelhas sem ferrão, é a fermentação. É o que diferencia do mel da abelha com ferrão. Devido à fermentação, a maioria dos méis vai adquirir notas mais florais, frutadas, mais ácidas, por conta da fermentação. Isso é que vai trazer mais sabor e mais aroma para os méis brasileiros, né? Fazendo essas harmonizações deliciosas, né? A gente pega uma carne de fumeiro, por exemplo, de Santo Amaro, que é muito tradicional, deliciosa. Da minha Bahia, isso mesmo. Exatamente, a gente harmoniza com mel, que traz uma acidez, uma nota floral, não é aquele mel super carregado em doçura. A gente consegue fazer harmonizações deliciosas, né? Olha, eu conheci os seus produtos, assim, e eu levanto muito essa tese aqui nas lives da gente com produtores locais aqui da região. A importância de você participar de feiras, para mostrar para o público que vocês existem. Então, eu conheci você num concurso de cachaça que foi incrível. E aí você levou uma quantidade enorme para as pessoas degustarem. Eu não sei se esses dois que ainda está fechado aqui, se eu tive a honra de ganhar, porque eu não lembro qual foi a abelha que eu experimentei, mas teve um mel seu que me marcou muito. Por quê? Porque ele tinha um defumado tão intenso, que quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, descobri um mel que dá para fazer uma carne do sol frita, que Ave Maria, você frita ela com manteiga, depois finaliza com esse mel, ou com uma carne de porco, vindo do forno, aquela molhadinha. Ai, é incrível, incrível. É exatamente esse mel que vocês têm aí, que é o mel da Jataí. É de um amigo e produtor, Gilberto. Eles têm um grupo de produtores muito forte com a abelha Jataí na região sudoeste aqui da Bahia. De Licínio de Almeida, é a cidade de onde vem esse mel da Jataí que a gente tanto trabalha. E ele traz esse defumado, né? Marca lá da região dessas pessoas produtoras, né? Então, ele traz um cítrico também delicioso, né?
É um cítrico que puxa para o limão, depois do defumado. É fantástico. Essas E abelhas jataí são conhecidas no sertão, no Nordeste, como as abelhas domésticas, né? Que elas ficam na varanda das casas, das fazendas, né? isso, eu digo que a abelha jataí é a abelha mais cosmopolita que existe, né? Ela é super adaptada às cidades. Algumas abelhas elas são mais adaptadas às cidades e outras são muito mais sensíveis às mudanças, né? Mudanças urbanas, climáticas, mas de uma forma geral todas têm uma sensibilidade em relação ao ambiente, né? Agora vamos perguntar aqui para você falar para o pessoal que está nos acompanhando. Você recebe, tem a visitação na sua fazenda, no sítio? As pessoas podem marcar ou tem dias que você abre assim, olha, tal dia no mês eu vou abrir e aí fica disponível para alguém se inscrever, cadastrar, não sei. Como é que funciona isso, cara? Isso, ainda não estou rodando com esse projeto, é um projeto que a gente está desenvolvendo ainda, tá? É algo que demanda um pouco mais de tempo e organização nossa mesmo, porque eu faço todas as etapas do negócio, né? Então, a minha base é Salvador, né? Eu faço toda a parte de eventos e troca mesmo de relacionamento com os clientes em Salvador. E uma vez por mês, no mínimo, eu passo 3, 4 dias no sítio, todo mês, e é nesse período que eu estou organizando para abrir visitação. Então, em breve, a gente vai divulgar novidades. Eu estou organizando para receber, sim, pessoas para que conheça a nossa criação, né, e faça mesmo essa imersão no mundo das abelhas sem ferrão. Mas ainda não temos essa data, mas em breve a gente vai divulgar. E o Comida da Bahia, com fé em Deus, vai estar lá para ver isso. Vai, com certeza. Com certeza, vai ser um grande prazer. Aí a gente vai pegar a carne de fumeiro de lá de Santa Mara, de Maragogipe, para harmonizar com o mel da abelha aí e fazer uma festança. Caio, agora Isso. vamos falar dos reconhecimentos. Vamos lá. Eu já sei que tem 2 premiações, entre primeiro e terceiro lugar. Primeiro no Rio de Janeiro, terceiro lugar na Bahia. Conte um pouquinho sobre essas premiações e depois um pouquinho da sua experiência de participar de premiações com o produto. Tá, muito legal. Esses concursos que acontecem tanto na Bahia como a nível nacional, os concursos focados em mel de abelha sem ferrão, é uma forma de estimular cada produtor a produzir um mel de abelha sem ferrão, né, um mel com qualidade, estimular essa difusão mesmo dos méis, né, porque no concurso as pessoas têm a oportunidade de também experimentar os méis, né. Existe uma banca julgadora no concurso, mas sempre tem no evento, né, e nesses eventos, oportunidades dos participantes dos eventos provarem os méis, né. Então, hoje mesmo, nós estamos aqui no evento em Feira de Santana, na Universidade Estadual de Feira de Santana, no simpósio de meliponicultura que ocorre todo ano aqui na Bahia. E esse ano nós temos um concurso de méis, né, que vai acontecer amanhã. E é uma oportunidade do produtor mostrar realmente o trabalho dele, né, para que as pessoas conheçam o mel que ele produz, né. E essas premiações funcionam como um incentivo a mais, né? Existem premiações que são em dinheiro, certificado, troféu, mas não é esse o objetivo principal, né? O objetivo principal do reconhecimento é dizer, não, aquele produtor, aquela produtora tem um trabalho magnífico com espécies jataí, com a tubi, com, né, a canudo, a uruçu, está produzindo muito bem, né? O mel tem aqueles parâmetros de qualidade, né, de colheita, de manejo das espécies. Então, Isso dá, o grande valor mesmo agrega, é a questão da avaliação de técnicos, de dar aquele feedback, de falar, olha, você está indo pelo caminho certo. Ou então, exatamente, olha, você tem que chegar mais para esse lugar, mais para essa situação. É mais ou menos isso que você está falando, né? exatamente.
O valor mesmo desses concursos é a experiência de pessoas que estão estudando há muito tempo, que estão se qualificando no assunto de meles, para saber como avaliar e vai te dar um toque no seu produto. Eu falo, poxa, olha, está muito ácido, vamos ver o que você está fazendo aí. Tem isso? É assim que acontece? Eu estou perguntando para ti, viu? É mais ou menos assim. É mais ou menos assim, porque a avaliação dos MEs é muito complexo, né? É muito difícil você escolher dentre 50, 60 amostras. Eu acredito que nesse concurso a gente vai ultrapassar 50 amostras, né? É nossa previsão. E é muito difícil, porque cada mel ele tem um perfil sensorial diferente. Não é que um mel é bom e o outro não. O que a gente precisa entender é o mercado onde aquele mel se encaixa. Tá? Não é que o mel não seja bom, que ele não ganhou, né? Aquele mel, isso depende muito da banca julgadora, né? Por isso que a gente tem que ter nas bancas, né, julgadoras, profissionais de várias áreas, produtores, consumidores finais, chefes de cozinha, porque cada pessoa vai trazer uma visão diferenciada, né? É dessa forma que os organizadores tratam os concursos, né? Porque não é fácil. Na Bahia tem muito mel bom, muito produtor e produtora incrível, com trabalhos incríveis. E é muito difícil julgar. E que bom que você falou aquilo ali, porque eu não sabia disso. Quando eu vi daquelas suas amostras, que foram muitas, se eu não me engano, foi até mais de 10 que você levou para esse negócio da cachaça. Isso, foi. Que era só você, eu pensei que era só você que estava produzindo. Eu não sabia que você abraçava a gastronomia, a agricultura familiar. Tá entendendo? Não sabia e achei muito interessante isso. Achei massa, parabéns. Parabéns mesmo. Obrigado. Você traz outros produtores para poder divulgar o trabalho da galera, fazer essa união. Gostei. Não, eles são a base de todo o nosso trabalho, Gabriela. Eles são os responsáveis também demais por todo o desenvolvimento que a gente faz dessa cadeia produtiva em Salvador, né? Com os restaurantes, com chefes de cozinha, com a galera da coquetelaria, os bartenders que fazem um trabalho fantástico com produtos de origem, utilizando as cachaças baianas, as cachaças mineiras, né? Envelhecidas em barris de carvalho, de umburana. Enfim, é uma área muito interessante de se utilizar os MEs. E o produtor que está lá na ponta, a base de todo o negócio, ele precisa ser cada vez mais reconhecido, né? Então, a gente faz questão de dizer nos eventos onde nós estamos quem são os produtores dos MEs que a gente está trabalhando naquele período, né? E realmente valorizar, né? Dar esse valor e mostrar para as pessoas que existem muitas famílias no interior da Bahia que produzem MEs fantásticos. Ô Caio, eu acho que o mais interessante desse movimento, né, de retorno à origem, de valorizar a raiz do mel brasileiro, da abelha sem ferrão, traz junto com ele também um trabalho de reflorestamento, né, de você reconstruir ambientalmente o local, existe, a maioria dos produtores partem para fazer isso, né? Sem dúvida. Trazer a mata nativa de volta para o local para poder as abelhas produzirem o que elas devem produzir, né? Sem dúvida. Todo criador de abelha precisa plantar. Não existe nenhum produto de abelhas, seja com ferrão ou sem ferrão, sem plantas. Então, o princípio básico é plantar. A gente precisa plantar espécies nativas de cada bioma, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Amazônia, Pampas, Pantanal, enfim. Cada espécie, né, de plantas tem lá no seu bioma. Você precisa entender quais as plantas as suas abelhas procuram, né? Que as abelhas procuram plantas específicas, né? Elas têm suas preferências florais. Então, o meliponicultor, o criador de abelhas sem ferrão, precisa conhecer também um pouco de botânica, né? Um pouco de plantas, precisa entender o que existe, ler o seu ambiente, né? E fazer sempre esse trabalho de estar plantando, sempre, né? E é muito importante a gente entender as floradas, o calendário de floradas anual,
Porque existem plantas que florescem no inverno e outras que florescem no verão, na primavera, né? Existe o tempo de floração das espécies. Isso varia muito, então a gente precisa entender esse calendário floral também. E como você falou, né? A meliponicultura, o criador de abelha sem ferrão já vem com esse princípio, né? Isso é muito visível em todos os projetos, né? Em todas as empresas que trabalham com criação, nos produtores, né? Eles têm esse trabalho de plantar, né? Isso é o princípio básico. De reflorestar. De reflorestar, exatamente. Que é uma palavra muito bonita, reflorestar é uma palavra que devia ganhar impulso. Agora, Caio, me fale aí, eu soube que há pouco tempo atrás, acho que foi agora esses dias, você recebeu outra premiação. Ficou em que lugar? Com quantos pontos? E que competição foi essa? Diga aí. Isso, a gente recebeu um reconhecimento agora bem recente no concurso nacional feito em São Paulo, chamado Código das Abelhas, organizado pelo Instituto Brasileiro de Sommelier. Eles têm um trabalho mais recente, né, de avaliação dos MEs, das abelhas nativas sem ferrão, mas é um concurso a nível nacional que está ganhando corpo, né, e a gente foi premiado como o primeiro lugar. No caso, todo esse trabalho, né, devido à qualidade do mel da abelha uruçu nordestina, que nós produzimos no Recôncavo, em Jaguaripe, e a gente colheu esse mel em março, foi da florada agora bem recente, de março desse ano, e a gente obteve 230 pontos, num total que poderia chegar a 270. Mas a gente teve uma diferença para o segundo lugar interessante também, né? Isso mostra a potência do nosso bioma, né? A potência dessa abelha que é tão nordestina, que é a Melipona scutellariis, a abelha uruçu nordestina, né? A gente tem abelhas fantásticas na Bahia toda, né? E a uruçu nordestina é um dos destaques. E mostra também o comprometimento de vocês, que é como você falou, tem que ter o cuidado do reflorestamento, do cuidado de quando vai ser para poder pegar o mel, porque eu não sei como é que colhe o mel. Eu sou uma pessoa um pouco meio perdida nessa questão de produção de mel. Eu já vi a caixinha, já vi a colmeia lá, sei que tem a abelha rainha, mas explica para como eu, assim, que não entende muito, qual é o processo, como é que funciona isso? O mel fica lá por algum tempo, você tira de quanto em quanto tempo, como é que funciona isso? Então, vou tentar resumir, tá? Mas o que acontece? As abelhas sem ferrão, elas produzem o mel diferente da abelha com ferrão. Não é naquele sistema de favo, né? Sabe, o favo de mel? Não existe favo de mel nas abelhas sem ferrão. Existem potes, são como barris, né, de envelhecimento mesmo, né, barris de cerume, que é a cera com a própolis, né, que ela constrói, não é a cera pura, e isso dá, inclusive, mais valor medicinal, né, mais valor sensorial para o mel das abelhas sem ferrão, é a presença ali do contato entre o mel e a própolis que existe no cerume. O cerume é como se fosse a argamassa, o que ela usa para a construção de todas as estruturas da colmeia, inclusive dos potes de mel. Então, ela constrói o pote de mel, armazena o néctar das flores que ela coleta ali da estação no pote de mel. Dentro do pote, ele começa a fermentar. Aquele néctar, que é um líquido açucarado, né, e tem gorduras, vitaminas, sais minerais, vai fermentar, né? Então, a abelha preenche aquele pote, fecha, né, sela com o cerume e ali vai fermentar. Quando ele está fechado, a gente já pode colher, mas o processo fermentativo já iniciou dentro da colmeia. Depois que a gente colhe, aí a gente colhe com uma bomba, né, uma bomba de sucção a vácuo e armazena em galões, né? Aí os galões podem ser de inox, de plástico comestível, no caso para alimento, né, plástico alimentício, e aí a gente armazena esse mel, né, e deixa ele maturar. É o processo de maturação do mel das abelhas sem ferrão, que nada mais é a gente aguardar esse tempo, que a gente trabalha com 6 meses, 180 dias de fermentação, e é um processo natural
o mel tá ali no balde, no galão, fermentando ele puro, e ele vai estabilizar. Essa fermentação precisa ficar estável, tá? Uma vez estabilizada, a gente invasa depois de 6 meses. Quando dá 6 meses, é um período ideal para a gente poder comercializar e distribuir nosso mel. Poxa, que bom saber disso. Caio, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Sei que você está no corre-corre, são muitos eventos. Você estava no evento de café aqui agora, essa semana, já está em É verdade. O Festival Baiano de Cafés aí em Salvador, na Trapiche, foi um evento fantástico. A gente fez esse sensorial de café especial da Chapada Diamantina com mel de abelha sem ferrão. Incrível também. São produtos únicos. Antes da gente encerrar essa live aqui, eu quero que você fale, vai participar de algum evento aqui em Salvador para as pessoas poderem conhecer seu mel? Aqueles que ainda não conhecem, mas agora estão curiosos. Tem algum evento já no calendário, aí no seu calendário? Sim, nós temos agora no final de agosto, mas é um evento fechado no Centro de Convenções, tá? De 27 a 29, é um evento voltado para psicologia e psiquiatria. É um congresso da área de psicologia e psiquiatria, mas é um congresso nacional. O próximo evento aberto nosso vai acontecer no final de semana do dia 12 e 13. Se não me engano, ou é 12, 13, 13 e 14. No Bazar Rosé. É uma feira que ocorre no Museu de Arte da Bahia, no MAB, no Corredor da Vitória. É um evento que promove o empreendedorismo e a gente vai estar com um pessoal muito bacana lá, né? Produtores diversos, né? Artesãos também. A gente vai estar lá expondo nossos méis com a degustação de todos eles. No MAB, Museu de Arte da Bahia. A Comida da Bahia vai lá fazer essa visita para vocês e saborear esses mel e essas novidades que tem. Caio, a gente vai finalizar a nossa live agradecendo a você e a todos que estão nos acompanhando e agradecer a Vinícola Importe, porque esse vinho aqui ficou perfeito a harmonização. Eu vou te falar, outra dica, rapidinho. Uma torrada de pão meia cura, com um pouquinho de berinjela ao molho de tomate com nozes, um queijo e aí você bota esse seu mel do Uruçu com esse vinho Carmenere. Ai, dos deuses. Incrível. Valeu, uma noite perfeita. Obrigado, Caio. Muito obrigada. Foi maravilhoso Saúde. conversar com você. Obrigada a todos que estão nos acompanhando aí. Espero que tenham a vez de experimentar esses meles, porque são incríveis. São bem diferenciados. Gente, valeu. Agora a gente foi. Valeu, Caio. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.